Olá, seja bem-vindo à nossa terceira teleaula da disciplina de Análise Orientada a Objetos 2. Eu sou a professora Yolanda e estou ministrando essa disciplina, essa importante disciplina de Análise Orientada a Objetos 2 para você, nosso futuro tecnólogo de análise e desenvolvimento de sistemas. Então, lembrando, nós estamos trabalhando com o processo de análise da parte de modelagem da atividade de análise de um processo de desenvolvimento. E nós estamos avançando com a nossa modelagem. E essa modelagem, considerando a UML, a linguagem de modelagem unificada que nós estamos adotando, essa modelagem proposta para fazer toda a especificação da documentação necessária da atividade de análise, o qual, lembra, a análise, eu estou me referindo ao que o sistema tem que prover de funcionalidades, de serviços para o usuário. Então, de acordo com a proposta do domínio do sistema, o que o meu sistema tem que ter? Não é o momento de pensarmos como que eu vou executar isso, tá certo? Mas a ênfase da atividade de análise é pensar o quê? E conforme a proposta, que nós estamos trabalhando com um conjunto de 3 métodos, que é o UML, porque nós temos que seguir, tá certo? Quando nós falamos de modelagem de análise, independente se você está trabalhando numa empresa A, B, C, se você está trabalhando no Brasil ou numa empresa internacional, toda empresa de desenvolvimento, ela define a sua metodologia conforme padrões, conforme métodos de desenvolvimento. A UML é um dos métodos, existem outros métodos. Você aprendendo numa situação na prática, que você se depara com outro método, é apenas uma questão de você estudar aquele método, mas todos têm o mesmo propósito. Então, modelagem de análise, a preocupação é toda a documentação que envolverá o meu sistema, é pensando o que o sistema tem que ter. Tá certo? E conforme a UML, então nós temos que pensar que uma parte da documentação é referente à estrutura, a parte estrutural, e uma grande parte também refere-se a comportamento do sistema, tá certo? Esse comportamento é pensando em tempo de execução do sistema, mas ainda não me apegando à tecnologia. E quando eu falo se apegando à tecnologia, são as tecnologias que serão adotadas para implementação, referentes à linguagem de programação, a sistema gerenciador de banco de dados, se eu vou fazer a reutilização de componentes. Durante o processo de desenvolvimento, terá um outro momento, o qual se faz o quê? Toda essa especificação, toda essa documentação da análise, eu faço a migração, eu faço um mapeamento para as tecnologias. Aí é o momento de rever todos esses diagramas, todas essas técnicas que foram trabalhadas e fazer ali o mapeamento para as tecnologias. E aí nós trabalhamos até então o quê? Nós trabalhamos que, consideramos, seguindo como proposta da UML, nós iniciamos com o diagrama de use cases, eu defino quais são as funcionalidades do sistema, ou seja, quais são os requisitos funcionais. Partindo, já que eu fiz isso, todo esse trabalho de identificação, de análise e definição, ou seja, a chamada elicitação dos requisitos, lá na primeira atividade do processo de desenvolvimento, na etapa de requisitos. Uma vez que eu defini, agora eu continuo fazendo análise desses requisitos e, enfim, nós trabalhamos e fizemos a especificação do diagrama de use cases. Aí você pode me perguntar, mas professora, eu posso utilizar o diagrama de use cases tanto para documentar os requisitos funcionais, considerando isso como uma documentação da primeira etapa do processo de desenvolvimento, que é a atividade de requisitos, tá certo? Conforme seguindo o processo unificado ou outro modelo de engenharia de software. E depois eu utilizo novamente o diagrama de use cases para documentar como seja esses requisitos funcionais, considerando como documentação da atividade de análise. Eu não estou repetindo, eu não vou ter uma duplicidade de documentação. Aí vem aquela questão.
Se você adotou o diagrama de use cases para documentar, para representar os requisitos funcionais, considerando da atividade de requisitos, lá, principalmente, nós não pensamos nos relacionamentos entre os use cases. Simplesmente definimos o quê? Representamos no diagrama de use cases, considerando como diagrama de use cases da primeira etapa de requisitos, os atores interagindo com os use cases base, que são os principais use cases, tá certo? Os requisitos funcionais. Nesse momento agora, considerando modelagem de análise, que nós avançamos, tá certo? Aí fizemos toda aquela análise dos requisitos funcionais, podem surgir outros. Eu posso agora, às vezes, um requisito que foi definido, eu desmembro e divido em dois, tá certo? Porque conforme agora eu familiarizei, eu avancei, eu evoluí, posso dizer, uma característica da própria UML, um novo incremento, e aí é um momento que muitas vezes eu posso tomar essa decisão. E ainda, nesse momento, nós definimos os relacionamentos. É importante definir a relação entre os use cases. Como use cases, como diagrama de use cases da atividade de requisitos, não se define relacionamentos. Como diagrama de use cases da atividade de análise, eu defino os relacionamentos. E aí é aquela definição de relacionamentos estipulando o chamado estereótipo, se é um relacionamento que vai ser o quê? Do tipo inclusão ou do tipo extensão. E aí depois, o que nós fizemos? Nós avançamos nessa análise dos requisitos, analisando cada use case. Agora, então, na atividade de análise, o nome correto é use case, funcionalidade, caso de uso. Analisando cada caso de uso, nós modelamos, então, identificamos as classes. Elencamos os seus atributos, as principais operações, tá certo? Depois, verificamos na teleaula anterior. Se é um sistema complexo, de um domínio complexo, que eu não tenho ainda muita experiência, vale a pena fazer o diagrama de objetos. Ou seja, eu faço uma representação como se fosse uma instanciação dos objetos das classes. Senão, não é necessário fazer o diagrama de objetos. Depois, o próximo diagrama, um diagrama estrutural, conforme proposta da UML, é o diagrama de estrutura composta. Esse diagrama é o momento que eu faço o quê? Eu analiso cada use case e verifico qual ou quais classes participam para executar, ou seja, manipular aquele use case. E aí eu faço um diagrama, vários diagramas de estrutura composta, pensando para cada caso de uso. Ou, às vezes, podemos ter vários diagramas, vários use cases que têm ali uma relação. Então, considera-se o quê? Uma colaboração entre esses use cases. E eu também posso ter o quê? Para aqueles vários use cases, eu também tenho um único diagrama de estrutura composta. Depois, avançando, nós trabalhamos com diagrama de máquina de estados. Diagrama de máquina de estados, eu faço o quê? Para as minhas classes que possuem estados relevantes, que são aqueles estados que, de uma vez que um objeto assumiu um estado, ele vai interferir em toda uma consistência, em toda uma validação no meu sistema, tá certo? Que, porventura, geralmente interage com outro objeto, eu tenho que fazer o diagrama de máquina de estados. Porque uma vez que eu defini as transições, uma vez que eu defini as atividades internas, o programador, no momento, então, da etapa de implementação, da atividade de implementação, seguirá rigidamente ali, fazendo toda a definição das regras que foram estipuladas. E agora, já tenho o diagrama de máquina de estados, então, diagrama de máquina de estados só para as classes que possuem estados relevantes, senão não há necessidade, tá certo? Agora é o momento de avançar com a especificação dos use cases. Por quê? O use case, ele apenas representou o nome da funcionalidade. Agora é o momento que eu tenho que detalhar quais são, ou seja, as ações, os eventos que são disparados para executar aquele use case. E para isso, nós vamos então adotar o diagrama de atividades, tá certo? Existe o diagrama de sequência, diagrama de visão geral, de interação, tá certo? Existem outros diagramas para trabalhar, tá
tá certo? Esse comportamento e representar esse comportamento. Mas um importante diagrama que então nós vamos trabalhar hoje é o diagrama de atividades. Então, só reforçando. Então, o primeiro conceito que nós vamos trabalhar é exatamente qual que é o objetivo do diagrama de atividades. Tá certo? Então, essa técnica classificada como um diagrama comportamental, tá certo? Da UML. Então, qual que é o seu objetivo, o seu propósito? Vamos conferir. Então, olha só, conforme a UML coloca, pode representar o funcionamento, eu posso adotar o diagrama de atividades para representar o funcionamento de um software, um processo de negócio ou uma funcionalidade do software com um fluxo de trabalho por meio de um conjunto de ações. No caso, nós vamos estar adotando o diagrama de atividades para representar, então, um comportamento de um use case, para representar exatamente o que é aquele use case, representar a execução dele. Mas nós podemos utilizar o diagrama de atividades para representar um processo de negócio ou um conjunto também de funcionalidades ou até uma visão geral de funcionamento do software. Porque você perceberá daqui a pouco que a notação dele é bem semelhante com um diagrama que é adotado na área de administração, que é o fluxograma. Tá certo? Então, ele tem ali uma semelhança quanto aos elementos. Esse diagrama ele pode ser dividido para representar fluxos de controle sequenciais, ou também denominados como simples, e fluxos de controles paralelos. Então, nós vamos ver isso. Eu posso mostrar um fluxo de execução considerando o início e o fim dele, sempre, então, pensando aqui na execução. Pensando numa execução de início e fim, fica melhor representar na vertical, tá certo? Ou um fluxo de controle em paralelo, mostrando a interação de vários agentes envolvidos, de vários atores. Então, eu posso dividir o meu fluxo em partes e mostrar a interação entre essas partes que caracteriza, então, essa interação simultânea, essa interação em paralelo. Então, esse diagrama pode ser visto como uma extensão dos fluxogramas, que é uma importante técnica de modelagem da área de administração. Ele tem aí uma semântica existente com os fluxogramas e a principal notação dele, dos elementos, é o que constitui a notação das ações, tá certo? Então, nós vamos ver aqui que representamos, então, as ações que constituem uma atividade. Então, conforme uma definição de Guedes, ou seja, pode ser visto como uma extensão dos fluxogramas. Além de possuir toda a semântica existente de um fluxograma, o diagrama de atividades possui notação para representar ações concorrentes juntamente com a sua sincronização. Então, uma importante definição de Guedes. E aqui ainda, os principais elementos referem-se aqui, uma atividade, o qual representa um fluxo de trabalho que é representado por um diagrama de atividades. Ou seja, se eu tenho o meu use case, tá certo? Que seja manter cliente. Essa funcionalidade, manter cliente, é considerada, então, uma atividade aqui no diagrama. E aí, exatamente o que representa? Quais são as ações para representar ali essa atividade geral? Ok? Porque o diagrama de atividades, lembra, eu posso representar como sendo uma atividade desde um use case ou como o sistema completo, tá certo? E aí depois nós vamos desmembrar essa atividade para descrever esse fluxo de trabalho, esse fluxo de execução em ações. Ainda, uma atividade é composta, então, exatamente por um conjunto de ações
ou seja, os passos necessários para que a atividade seja executada. Então, pense sempre em diagrama de atividades como sendo um fluxo de trabalho que será descrito passo a passo, e esse fluxo de trabalho, ele será representado por um conjunto de ações que demonstram a conclusão daquela atividade. As atividades podem descrever os métodos correspondentes às operações definidas para os objetos de uma classe. Então, você se recorda do diagrama de classes? O diagrama de classes, então, ele tem o quê? A divisão clássica ali da notação. A primeira seção representa o nome da classe, a segunda seção representa a relação dos atributos e a terceira seção representa as operações. A implementação de uma operação, que é chamada de método, mas muitos autores nomeiam, quando vão descrever ali os elementos de uma classe, já chamam operação de método, utilizam como sinônimo. Mas método é a implementação, ou seja, o código-fonte de uma operação, tá certo? O nome correto no diagrama de classes é operação. Então, o que eu posso fazer? Lembra que a característica da UML que eu faço o quê? De uma forma incremental a documentação, tá certo? E esses incrementos representam detalhamentos. Eu posso fazer uma primeira versão do diagrama de classes e listar apenas as operações básicas. Depois, eu posso, uma vez que eu começo a me familiarizar e dar atenção à execução de cada caso de uso, ou seja, que eu sei que aí é o momento que eu tenho que parar, analisar e pensar quais são as ações que descrevem a execução de um caso de uso, aí é o momento de você se atentar realmente e revisar as operações. Por quê? Todas as operações listadas em uma classe devem ser agora apresentadas no diagrama de atividades. Mas aí podem me perguntar, mas professor, mas o diagrama de atividades não é referente ao use case? Sim, mas lembra, todo diagrama de use case refere-se à manipulação de objetos. Um objeto está armazenado, representado por onde? Por uma classe, porque uma classe é um conjunto de objetos, tá certo? Então, por exemplo, se é um use case manter cliente, quer dizer que o use case manter cliente refere-se à inclusão, refere-se à operação, pode ter uma alteração, uma própria consulta do cliente que acabou de ser cadastrado e pode ter até a exclusão. Então, quer dizer que eu tenho que manipular objetos. Os objetos estão representados numa classe. Então, essa manipulação, ela é descrita e é representada pelas operações. Então, no momento que eu penso que o diagrama de atividades, ele refere-se a um use case, por isso que é importante o diagrama da estrutura composta, porque ali, quando eu representei o diagrama da estrutura composta pensando em um use case ou num conjunto de use cases, eu defini exatamente qual ou quais classes que eu preciso para executar aquele use case. Então, se for de cadastro, é muito simples. Eu sei que eu vou ter que instanciar os meus objetos em uma classe. E ali todas aquelas operações que já foram representadas na classe deverão ser o quê? Representadas no diagrama de atividade como sendo ações. Agora, se eu preciso, no diagrama de classes, eu faço referência a outros objetos, no momento pensando de uma instanciação do objeto, essa referência aos outros objetos também é demonstrada no diagrama de atividades. Tá certo? Então, por isso que é o momento de representar agora as operações e ter atenção. Se porventura você não se preocupou, agora é o momento. Temos que, nesse momento que eu estou agora trabalhando com os diagramas comportamentais, os quais eu avancei com a modelagem, eu tenho que trabalhar, então, e dar atenção às operações. Só voltando aos nossos slides. E aqui apenas um exemplo, tá certo? Para representar o diagrama de atividades. Então, é uma notação bem simples também. Esse elemento representa aqui uma ação, representa o elemento que é o chamado
o nó inicial e o nó final, a mesma notação do diagrama de máquina de estado, só que no diagrama de máquina de estado é chamado de estado inicial e estado final. Aqui vai ser nó inicial e nó final. Demonstra-se as ações, um fluxo de controle, o qual representa, então, esse fluxo tem a intenção de demonstrar uma sequência de execução, e nós também podemos nos deparar com um elemento que é bem comum utilizado no diagrama de atividades, que é o nó de decisão, que é onde eu me deparo com uma condição e eu posso indicar, então, dois caminhos, sempre com a indicação de uma condição de guarda. Tá certo? Então, a anotação do diagrama de atividades é uma anotação bem simples e aí nós vamos trabalhar exatamente com esse diagrama na sequência. Vamos agora, então, conferir a notação básica do diagrama de atividades. A notação básica, então, dos principais elementos que geralmente são utilizados, os principais elementos que são utilizados no diagrama de atividades. Vamos conferir. Então, você já sabe que o diagrama de atividades, ele pode, o que ele demonstra? Ele representa uma atividade. Você já sabe que uma atividade representa, se eu represento a atividade, eu estou representando um conjunto de ações, tá certo? A notação da atividade, ela é bem parecida com a notação de uma ação, tá certo? O que muda? A representação da atividade é esse retângulo, pode dizer mais parecida com um quadrado de bordas arredondadas, e por convenção das ferramentas cases, tá certo? Seguindo a padronização já da nomenclatura, o nome da atividade fica no canto superior à esquerda, tá certo? Então, se você representou uma atividade, quer dizer o quê? Que aqui dentro eu vou ter várias ações, porque uma atividade representa um conjunto de ações. Então, no meu diagrama de atividades, eu posso, em algum momento, eu ter no próprio diagrama que eu inicio com a representação de uma ação, mas eu posso me deparar em algum momento que eu posso chamar uma atividade. Isso é comum, tá? Eu chamo uma atividade X e muitas vezes eu não preciso representar essas atividades aqui. Aí eu faço um diagrama separado para essa atividade. Ou no meu diagrama de atividades, eu não preciso integrar, se não for necessário, eu não preciso integrar atividades. E sim, todos os elementos demonstrando o fluxo de trabalho representarão exatamente o quê? Todos representarão ações. Então, o elemento básico é chamado de nó de ação. É o elemento mais básico de uma atividade. O nó de ação representa um passo, uma etapa que deve ser executada em uma atividade. Um nó de ação não pode ser decomposto. Então, se você visualizar o nó de ação, quer dizer que ele é um elemento que não tem decomposição, tá certo? Então, todo nó de ação tem que ter um nome. E como regrinha, você verá que o nó de ação também recebe um verbo no infinitivo, inicia-se por um verbo infinitivo. O outro elemento básico é o fluxo de controle. O fluxo de controle, então, vai ser o conector que liga dois nós, enviando sinais de controle. Pode conter uma descrição, ou uma condição de guarda, ou uma restrição, tá certo? Então, sempre que eu represento aqui um nó de decisão, eu vou ter que indicar condições de guarda, porque eu tenho que indicar o quê? Ou ele vai para o caminho A ou vai para o caminho B. E qual que é a condição? A condição vem, então, entre colchetes. E outro elemento básico é o chamado nó inicial e o nó final, representando exatamente o início e o fim da atividade. Então, da atividade que eu estou representando, o diagrama de atividades, qual que é a primeira ação, tá certo? E qual depois, porventura, que finaliza com qual ação.
Então, a representação do nó inicial e do nó final. E o nó de decisão? O nó de decisão representa o quê? Usado para representar uma escolha entre dois ou mais fluxos. Então, no caso, o nó de decisão é exatamente para representar uma escolha, certo? E ela é obrigatoriamente acompanhada por uma condição de guarda, o qual indica ali qual caminho que eu devo seguir, tá certo? Então, a condição de guarda, obrigatoriamente, ela é representada entre colchetes. Então, agora, concentrando esses principais elementos, tá certo? Então, nós temos aqui o mesmo exemplo que representa aqui as ações referentes ao use case logar sistema. Então, eu tenho aqui cliente, vamos pensar que o cliente, ele vai acessar uma loja virtual, tá certo? Então, ele tem acesso, então, logar ou acessar sistema. Logar sistema ou acessar sistema vai ser o quê? Um use case. Então, as ações. Inicia-se, olha só, receber login e senha. Aí você pode me falar, professora, mas eu posso colocar, concentrar aqui na mesma ação, indicando dois atributos? Pode, tá certo? Aí vai do nível de detalhamento que você queira descrever. Geralmente também nós usamos aqui generalizando, receber dados, em vez de indicar os atributos. E ainda uma observação. Olha só, o nome da ação sempre inicia-se por um verbo infinitivo e todas as ações que são demonstradas representam ações na visão, na perspectiva do sistema. Por isso que o ator informa os dados, ou seja, se eu fosse descrever as ações pensando na atuação do ator cliente, o ator cliente informa login e senha, mas eu tenho que descrever sempre as ações na perspectiva do sistema. Então, o sistema, se o cliente informa, o sistema recebe. Tá ok? Por isso que foi colocado aqui receber login e senha. Qual que foi o próximo passo? Se você faz isso, se você concentra aqui, se eu generalizei indicando quais dados que são recebidos, tá certo? E aí depois, mas porém, esses atributos, eu preciso validá-los. Agora, cada validação tem que ser representada como sendo um nó de ação. Então, o próximo passo foi validar login. Validando o login, o que eu fiz? Se eu valido o login, eu me deparo com uma condição. Quer dizer, eu tenho dois caminhos. O login pode ser válido ou pode ser inválido. Se o meu login for válido, eu sigo o fluxo de trabalho, ou seja, eu sigo acessando o sistema. Se ele for inválido, eu exibi aqui neste exemplo, foi emitida uma mensagem informando que o login não está correto e aceita novo login. Aceitou novo login, volta aqui para validar novamente. Eu poderia até colocar aqui uma condição também, tá certo? Que fica aqui numa condição, desculpa, condição entre chaves. Eu posso colocar que ele pode fazer isso até 3 vezes, tá certo? Senão eu posso bloquear ali o usuário. E aí depois, uma vez que considerei que seguindo o fluxo normal, lembra do cenário principal? Aquela descrição, pensando sempre na descrição de todos os passos que favorecem a execução do use case. Então, geralmente isso, essa indicação do cenário principal é o que nós geralmente representamos no fluxo na vertical. E as condições, ou seja, o cenário alternativo é onde nós abrimos para a representação dos nós de ação na horizontal. Próximo passo, se eu já validei login, agora é validar senha. A senha é a mesma coisa, sempre que eu me deparo com uma validação, eu tenho duas condições de guarda,
Neste exemplo, a senha pode ser válida ou se ela é inválida. Se ela é inválida, dá a opção de aceitar nova senha e volta para o fluxo aqui de validar senha. Uma vez que a senha é válida, qual que foi a próxima ação? Acessar o sistema, tá certo? E aí finalizou que eu acessei o sistema, já é o fim da execução do use case, tá certo? Logar sistema ou acessar sistema. Então, esses são os elementos básicos do diagrama de atividades. São elementos, então, bem simples, tá certo? Nós vamos conferir ainda outros elementos, mas em si, nó de ação, tá certo? Nó de decisão, nó inicial, nó final e fluxo de controle, tá certo? Então, praticamente 5 elementos básicos que eu já consigo aí trabalhar na representação básica do diagrama de atividades. Agora nós vamos então conferir, ainda da anotação do diagrama de atividades, uma outra anotação pensando no fluxo concorrente no fluxo simultâneo. Porque você se recorda das opções, ou eu sigo o fluxo simples, o fluxo contínuo de representação das ações do diagrama de atividades, então das ações que constituem uma atividade, ou eu posso fazer o quê? Eu represento e trabalho com um fluxo concorrente simultâneo, mostrando a interação de vários atores, ou seja, de vários stakeholders que envolvem ali toda a interação do sistema e mostrando essa interação em paralelo, tá certo? Então, vamos conferir que é a chamada partição de atividades, os swim lines. Então, uma partição, ela representa, tá certo? Permite representar o fluxo de um processo que passa por diversos setores ou departamentos de uma empresa, ou mesmo de um processo que é manipulado por diversos atores. Então, uma definição de Guedes, exatamente são formadas por retângulos com divisões que identificam as zonas de influência de um determinado setor sobre um processo. Então, a partição de atividade, esse outro elemento, eu posso representar quantas partições por esse retângulo, quantas forem necessárias para representar esse fluxo, tá certo? Em paralelo. E aí se coloca aqui o nome do elemento que representa um ator, que representa a interação com o setor da empresa, um departamento ou uma entidade externa, tá certo? E aqui eu vou demonstrar as ações, tá certo? As ações e aí o fluxo de controle e a interação de todas as ações que envolvem. Então, é uma representação bem simples, tá certo? Então, aqui um exemplo de particionamento. Nesse caso, foi indicado a interação do ator cliente com o setor de contabilidade e com o setor de vendas. Uma representação também de uma forma generalizada, referente a um pedido, tá certo? Então, tem a indicação do nó inicial, o setor de vendas receber pedido, depois a próxima ação que foi indicada, atender pedido. Aqui, ele se depara com uma barra, tá certo? Essa barra também é um elemento que é indicado, que é uma barra de sincronização, que ele continua tanto enviar o pedido, como ele faz o quê? Ele envia para o setor de contabilidade a fatura. Armazena a fatura na classe fatura, então é indicado, nós vamos ver também que é chamado, na verdade, de nó de objeto. O cliente, por sua vez, a partir dessa fatura que ele recebe, ele realiza o pagamento. O setor de contabilidade faz o registro, o qual recebe o pagamento, e aí tem aqui uma sincronização que, após enviar o pedido e mais receber o pagamento, que fecha e finaliza o exemplo, né, que seja aqui do pedido. Eu quero demonstrar mais um exemplo
Tá certo? Deixa eu demonstrar aqui mais um exemplo de... Então, olha só, mais um exemplo de um diagrama pensando em partições. Aqui de um cenário que você conhece, que você já fez exercício, tá certo? Que é referente ao caso de uso, devolver veículo, do sistema do estudo de caso da locadora de veículos, tá certo? Que você já trabalhou em alguns momentos com exercícios, se você fez a aula atividade. Então, olha só, representando o diagrama de atividades correspondente ao use case devolver veículo. Então, foi demonstrada a interação entre o ator cliente, tá certo? Com a recepção da locadora e tendo a interação com outro setor da locadora, que é o setor de vistoria. Então, vamos aqui só conferir o fluxo que foi definido das ações. Então, o cliente, a primeira ação é devolver veículo, tá certo? Que dispara, então, aqui essa atividade. Ele fez o quê? Informou dados pessoais, foi considerado que ele informou seus dados pessoais e entregou documento e chave do veículo. Após, não tem problema que você concentre aqui, principalmente quando nós utilizamos representação do diagrama de atividades nesse formato de partição de atividades, muitas vezes nós concentramos também aqui ações que são realizadas, ações humanas, tá certo? Interagindo aqui com as ações que são controladas pelo sistema. Uma vez que ele entregou documento e chave do veículo, aí a recepção consultou locação do veículo, consultar qual que foi a locação e olha só, ele consultou isso aonde? Na classe locação, tá certo? Uma vez que ele consultou, ele encaminhou o veículo para a vistoria, então quer dizer, ele localizou qual que foi aí o veículo, o setor de vistoria fez a vistoria no veículo, preencheu, o setor de vistoria fez o preenchimento do laudo técnico de vistoria de check-out, encaminhou isso para a recepção. A recepção recebeu o laudo técnico do check-out, fechou o check-out, ou seja, que seja a devolução, tá certo? Foi feito o quê? Uma vez que fez o fechamento da devolução, que foi chamada aqui de check-out, ele atualizou a situação do veículo. O veículo, então, considera-se devolvido. Emitiu a guia de check-out, tá certo? Nesse caso, ainda o setor de vistoria recebeu a guia de check-out, assinou a guia de check-out, efetuou o pagamento, encaminhou para o efetuar, gerou o efetuar pagamento, tá certo? A guia do check-out, lançou o pagamento, a recepção, finalizou o check-out, emitiu nota fiscal e o cliente recebeu nota fiscal. Tá? Então, foi demonstrada aqui uma sequência que, considerando aí regras de negócio do contexto que refere-se a esse domínio, então, fechou aqui com o cliente receber nota fiscal. Então, é um fluxo geral que envolve aí não só a devolução, mas o controle de pagamento, vistoria, mas eu consigo ter aqui uma visão, tá certo? Pensando nesse formato de partição, tá certo? De particionamento. Então, é uma outra proposta considerando o fluxo, tá certo? O fluxo ali paralelo. Então, em determinado momento, você pode e aí optar. Eu preciso fazer apenas a representação de uma ação, de uma atividade, sem demonstrar a interação de atores com setores, o que envolve ali todos os trâmites daquele processo. Então, vai trabalhar com o fluxo contínuo, tá certo? E pronto. Mas se há necessidade de você também documentar essa interação, então pode utilizar o diagrama de atividades para representar essa interação que envolve atores, setores e aí, no caso, fazendo essa demonstração, tá certo? Que é o formato, então, chamado o formato contínuo ou também paralelo.
E agora, conferindo na prática, um primeiro exercício referente ao diagrama de atividades, referente ao estudo de caso que nós estamos trabalhando, que é a agência de estágios, tá certo? Então, vamos conferir como que ficou o diagrama de atividades referente a um use case. Deixa eu só voltar. Então, a atividade é elaborar o diagrama, o exercício refere-se ao elaborar o diagrama de atividades em uma ferramenta case correspondente à funcionalidade de realização de entrevistas, no formato com swim lines, representando as atividades do processo de negócio distribuídas pelos vários agentes, candidato, agência e empresa, que realizam as atividades. Então, não é referente ao use case realizar entrevista, mas ao processo de negócio que envolve tudo que envolve a realização de uma entrevista. Referente se a entrevista é aprovada ou não, gera contrato. Então, para isso, esse exercício solicitou, tá, para ter essa prática, que você, então, realize uma demonstração geral. Então, como que ficou? Então, eu tenho aqui a representação do ator candidato, interagindo, então, com a própria agência e a agência, por sua vez, com a empresa. Então, considerou-se que o candidato acionou a agência. Então, olha só, esse exercício representa um fluxo geral, tá? Não é específico da realização ali da entrevista. Então, é o fluxo como um todo. O candidato acionou a agência. A agência, o que ela tem que fazer? Cadastrar o candidato. O próximo passo foi, agendou a entrevista. Uma vez que a entrevista foi agendada, realiza a entrevista. Aí a entrevista, eu me deparo aqui com uma condição. A entrevista pode ser reprovada ou a entrevista pode ser aprovada, uma entrevista do estágio. Considerou-se que uma entrevista reprovada já finaliza. Porventura, toda entrevista aprovada, gera-se contrato. Uma vez que gerou o contrato, eu emito o contrato. Uma via do contrato vai para a empresa, então a empresa recebe contrato e a outra via vai para o candidato também receber contrato. Então, uma demonstração de um fluxo geral para ter o entendimento desse processo de negócio de realização da entrevista. Qual que é o envolvimento de todo esse fluxo que envolve? Então, você pode utilizar o diagrama de atividades com esse objetivo, com esse propósito. Ou representar um todo, tá certo? Ou especificamente um use case. E aí ele é indicado principalmente, tá certo? Para representar esse fluxo da execução de cada use case. Porque esse momento agora da documentação comportamental, você tem que ter em mente o quê? Se eu tenho 30 use cases, se eu tenho 50, 100, não importa o tamanho do sistema. Para cada use case, a recomendação é o quê? Representei o diagrama de use case, representei aquela documentação padrão, que é no formato de descrição, que eu faço a descrição também, posso fazer mais generalizada, mais geral, ou posso fazer mais detalhada, fazendo a descrição de cenário principal e cenários alternativos, ou naquele formato tabular. Não existe um padrão único, tá certo? Mas agora eu tenho que avançar com essa modelagem dos use cases, e para isso existem essas técnicas propostas pela UML, tá certo? E o diagrama de atividades é uma técnica para representar passo a passo da execução de cada diagrama, de cada use case, do todo, né, do que eu tenho ali representado e definido no diagrama de use cases. Então, eu tenho 30 use cases, eu terei 30 diagramas de atividades. Se você optar em fazer essa documentação, chamada de especificação, dos seus use cases pelo diagrama, apenas utilizando o diagrama de atividades, se eu tenho 30 use cases, eu terei 30 diagramas de atividades.
tá certo? Mas por que se eu fiz opção? Porque também eu posso adotar o diagrama de sequência, tá certo? Que será, então, abordado na próxima teleaula, ainda o diagrama de sequência, ou o diagrama de visão geral de interação, ou o diagrama de comunicação. Então, na verdade, existem 4 técnicas de modelagem para representar o comportamento, ou seja, o que representa a execução, como que eu tenho que representar a execução de cada use case. Eu, particularmente, prefiro adotar diagrama de atividades ou diagrama de sequência, mas, conforme uma boa prática da engenharia de software, para cada use case eu tenho que ter essa representação. Então, fica de sua opção ou de opção conforme metodologia da empresa, a adotar só diagrama de atividades, adotar só diagrama de sequência, tá certo? Ou dividir, determinados use cases eu prefiro representar e fazer a especificação deles utilizando o diagrama de atividades. Outros use cases eu prefiro adotar diagrama de sequência. Vai ficar a critério de cada um. Mas o que é importante, você tem que ter ciência que para todos os use cases eu tenho que ter essa representação do comportamento. E agora, se você tem alguma dúvida referente ao diagrama de atividades, você que está participando, tá certo? Então, envie para o nosso tutor e na sequência, daqui 2 minutinhos, eu já volto respondendo as suas dúvidas. Olá, retornando. Então, nós não temos nenhuma dúvida, tá certo? Até o momento. Se você, posteriormente, fazendo a leitura do seu livro, praticando, fazendo o exercício, se você tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato com os tutores, tá certo? E nós vamos aí te responder. E é muito importante que você faça
no mínimo ali o exercício da aula-atividade, que é um exercício representado aqui nos próximos slides, tá certo? Mas que você tenha essa experiência de fazer a representação do diagrama de atividades na ferramenta Case. Agora nós vamos ainda trabalhar outros elementos da anotação do diagrama de atividades, tá certo? Então, lembrando, nós temos os 5 elementos básicos, que é a representação do nó inicial, do nó final, da própria ação, do fluxo de controle e do nó de decisão. Isso se eu estou trabalhando ali na representação do diagrama. E ainda nós podemos ter a representação da partição de uma atividade, uma swing lines, então é um outro elemento, tá certo? Mas aí vai dar necessidade de você representar o diagrama de atividades no formato de partição. E ainda nós temos mais alguns tipos de nós, então vamos conferir. Um nó utilizado também é o chamado nó de bifurcação, que é a representação de um fork. Fork ocorre quando há uma transição de entrada e várias transições de saída. Ou seja, eu posso, a partir de uma ação que está sendo executada, a demonstração dela, eu tenho que fazer o quê? Eu represento uma barra, que é uma barra de sincronização, e depois, a partir dessa ação, eu vou ter aqui outras ações sendo executadas em paralelo, ou seja, concomitantes. Então, eu tenho aí o chamado nó de bifurcação. O contrário é um join, tá certo? O contrário do nó de bifurcação é o nó de união, que tem ali a mesma representação, só que ao contrário. Aqui eu tenho o quê? Vários nós de ação chegando. E aí, a partir do momento que eu tenho que esperar, então, dependendo do momento ali da execução, há necessidade de você aguardar todas essas ações que elas devem ser executadas no mesmo momento e a partir delas, depois, eu só tenho uma ação sendo executada, tá certo? Então, criou-se um único ponto para uma nova atividade ou uma nova ação, então, é o chamado nó de união. Aqui um pequeno exemplo, tá? Mas que mostra essa interação. Então, olha só, eu tenho aqui a representação também de uma atividade, tá certo? É uma parte de um todo de um diagrama de atividades. Mas refere-se à atividade que foi denominada processar o pedido de venda de um todo, que é do efetuar pedido de venda. Então, referindo-se ali à parte do processamento. Então, o que considerou-se nessa atividade? Que recebeu o pedido de venda, tá certo? Então, a partir do recebimento do pedido de venda, que foi, então, aqui representado acessando esse pedido de venda, eu me deparo aqui, se depara com um nó de decisão. Ou o pedido está completo, um pedido de venda, ou um pedido está incompleto. Então, há necessidade de fazer ali uma conferência de um pedido de venda, considerando, né, se porventura ali teve alguma inconsistência, para poder ali até chegar na finalização do pedido. Então, ocorreu, uma vez que o pedido foi completo, conferiu o pedido de venda. E a partir dessa conferência, então, eu tenho o quê? Olha só, então, agora eu me deparo com um nó, tá certo? De bifurcação, o qual eu tenho, uma vez que ele conferiu, ou ele envia, ou ele tem, então, que realmente, novamente, despachar o pedido de venda. Então, ele envia o pedido de venda, ele envia a fatura para armazenamento aqui do objeto fatura e despacha o pedido de venda. Então, no primeiro momento, eu tenho o quê? Eu tenho um fork, tá certo? Ocorrendo aqui. E aí, a partir de depois, eu tenho aqui
uma sincronização, um join, utiliza a mesma barra, mas a partir dessa ação que foi despachada e mais a aceitação do pagamento, considerando que essas duas ações são executadas para que ocorra o quê? A finalização do pedido. E a finalização do pedido, ela veio aqui ainda considerando que, uma vez que o pedido foi incompleto, ele já finaliza, tá certo? Então, aqui, considera-se que o pedido completo com o pagamento efetuado, que faltou, na verdade, especificar a condição de guarda, aí sim finaliza o pedido e tem ali a finalização, a indicação do nó final. Então, a integração ali dos dois elementos, ambos nós utilizamos a barra de sincronização. E, por fim, o outro elemento que posso representar e devo, quando for necessário, um nó de objeto. Representa uma instância de uma classe que pode estar disponível em determinado ponto de atividade. São representados como um retângulo, como se fosse o nome da classe apenas, tá certo? Então, neste exemplo também é apenas uma parte, tá? É uma parte de um diagrama de atividades. Uma vez que tem a confirmação do empréstimo, ele pode o quê? Não confirma e finaliza o empréstimo. Uma vez que o empréstimo foi confirmado, ele grava o empréstimo, tá certo? Ele grava onde? Grava criando aqui a instanciação do objeto na classe empréstimo. E além disso, a próxima ação, uma vez que ele gravou, ele atualiza a situação do exemplar. Considerando no caso de empréstimos de livro, tá certo? De um livro de um domínio de um sistema de biblioteca. Então, ele atualiza a situação aonde? Na classe exemplar. Então, aqui a representação dessa, na verdade, nós indicamos o nome da classe, tá certo? Mas aqui no diagrama é chamada nó, no diagrama de atividades é chamado, então, de nó de objeto, tá certo? Então, uma representação bem simples, mas ele fecha todo esse contexto. Uma vez que eu fiz a referência a um outro objeto para indicar o quê? A referência de um outro objeto por uma consulta, para fazer uma validação, ou no caso ali considerando que ele está fazendo uma instanciação. Então, eu tenho que pensar agora em toda a execução. E aí aquela questão, mas nesse momento eu já tenho que pensar em todo esse escopo? Tem, é o momento. Se você considera que é um domínio complexo, que você então tem dúvida, você tem que fazer a prototipação. Trabalha com a prototipação da interface do use case, que facilitará muito essa compreensão do fluxo. Tá certo? Porque o que está demonstrado agora nesse diagrama é o que o desenvolvedor, o programador, vai seguir e ele tratará para fazer ali todas as validações, todas as consistências, tá certo? Ou seja, implementando tudo que está indicado a partir ali dessas ações. E agora nós vamos conferir um exercício, tá certo? Fazendo o máximo possível da união desses elementos do diagrama de atividades, então na ferramenta Case, tá certo? Então na prática, vamos então verificar como que eu elaboro o diagrama de atividades. Então vamos lá. Então, nós vamos executando a ferramenta. Já deixei aqui a ferramenta aberta, tá certo? Nós vamos considerar o exemplo referente ao manter, tá certo? Ao referente a um cadastro. Então, aqui na ferramenta, nós temos o quê? Uma pastinha correspondente a cada use case,
tá certo? Então, a cada elemento do diagrama, então, eu tenho aqui o elemento diagrama de atividades. Então, eu vou representar, vou mostrar aqui o exemplo que referente a um cadastro. Então, nos slides, nós temos lá que é referente a um cadastro de manter professor. Eu vou considerar aqui o exemplo do mesmo estudo de caso que nós estamos trabalhando, tá certo? Referente a um cadastro, referente ao manter vaga. Então, só lembrando, nós temos o diagrama de use case, que nós temos aqui entre os elementos, entre os use cases, o manter vaga. Aqui no diagrama, na ferramenta Case, no Visual, o que ele coloca? Sempre a indicação de uma letrinha é porque ele tem sempre um complemento, ele tem aí outros diagramas vinculados, ou ele foi reutilizado também em outro diagrama, tá certo? Então, por isso que ele vai indicando aqui algumas letrinhas. Então, do manter vaga, foi feito, tá certo? Desse use case, do manter vaga, foi feito o diagrama de atividades. Então, eu tenho aqui, olhem só, fazendo a leitura. Só aumentando um pouquinho mais o zoom aqui. Mas, pensando na visão do sistema, eu indiquei aqui realizar inclusão, porque então eu tenho que considerar ali o fluxo que foi tratado ali apenas, tá certo? Nesse exemplo, a inclusão, depois eu posso unir ali alteração e assim por diante, que é o cadastro, o que permite, né, neste exemplo. Uma vez que aceitou os dados, ele validou a empresa, porque a empresa tem que ter já a empresa cadastrada, tá certo? Uma vez que ele aceitou os dados. Ou eu poderia fazer o quê? Na verdade, essa validação é a validação do CNPJ. Ele pesquisa a vaga, ele faz a inclusão da vaga relacionando pela empresa. Porque só quero voltar aqui no diagrama de classes. No diagrama de classes, se a gente conferir aqui vaga, ó, a vaga refere-se a uma empresa, por isso que eu tenho que mostrar lá no caso, obter empresa ou validar empresa, toda vaga refere-se a um cargo, tá certo? Então, tudo que está aqui referenciando, eu tenho que demonstrar aqui como sendo agora. Então, em vez de validar empresa, se você, podemos até mudar aqui, fica melhor, obter empresa. Se a empresa está cadastrada, ele recupera os dados. Se a empresa não está cadastrada, que foi colocada a condição de guarda, disponibiliza o cadastro da empresa, tá? Então, eu posso indicar isso daqui. E se ele obtém da onde? Ele obtém, então, da classe empresa. Recuperou dados da empresa, tá certo? O próximo foi o quê? Validar carga horária da vaga, indicada pela a vaga específica. Se a carga horária for válida, ele passa para o próximo. Vou mudar o nome aqui também, vou colocar obter, fica melhor. Obter cargo, tá certo? Se a carga horária é inválida, ele exibe mensagem de carga horária inválida, aceita a nova carga horária e volta aqui para a próxima ação. Ele obtém cargo aonde? O cargo que já está cadastrado referente, porque nós estamos fazendo o quê? A inclusão de uma vaga, tá certo? Então, para aquela vaga que está sendo ofertada por aquela empresa, exatamente qual que é a carga horária e qual que é o cargo para aquela vaga. Então, os cargos estão cadastrados, estão mantidos na classe cargo. Agora, o quê? Recuperou dados do cargo, validou horário de término, que foi considerado aqui uma validação, tá certo? Para esse contexto. Se o horário indicado for válido, ele atribui situação da vaga para a vaga aberta, porque a vaga, um dos atributos no diagrama de classes é o atributo situação, tá certo? Então, olhando aqui na classe vaga, eu tenho aqui, ó, o atributo situação. Entre os valores para o atributo situação, foi indicado que a vaga pode estar aberta, cancelada, encerrada ou suspensa. Foram esses 4 estados relevantes definidos para
os objetos da classe vaga. Então, está sendo considerado que no momento que eu estou cadastrando a vaga, já entre esses 4 estados, atribui o estado de aberta, tá certo? Então, atribui o estado de aberta, confirma a inclusão, registra a vaga e aí eu registro aonde? Na classe vaga, tá certo? Registro na classe vaga, exibiu mensagem do cargo e finalizou. Se porventura não for confirmada, aí ele finaliza, se eu não confirmasse ali o cadastramento da vaga. Então, um cadastrinho simples, tá certo? Sendo demonstrado aqui todas as ações que levam um fluxo que o objetivo final é a inclusão, tá certo? Ou seja, o registrar vaga. Então, com isso, nós temos aqui um exemplo na ferramenta referente a um cadastro, tá certo? Então, para o use case manter vaga, foi definido ali, pensando no escopo, pensando numa sequência lógica de execução, todas as ações que levam para a execução, tá certo? Desse fluxo, que o objetivo é um cadastro, tá certo? Que é referente à inclusão da vaga. E agora nós vamos trabalhar com mais um exemplo, tá certo? Então, considerando o mesmo estudo de caso da agência, tá certo? Então, agora elaborando um diagrama de atividades referente a um outro use case, que é referente ao use case de realizar inscrição. Então, só relembrando, nós temos, tá certo? Referente ao use case, realizar inscrição para a vaga, então, já temos a representação do diagrama de atividades referente ao use case manter vaga, tá? Foi já representado manter vaga. Agora, nós vamos, então, elaborar o diagrama de atividades referente ao realizar inscrição para a vaga. Então, só lembrando, o diagrama de use cases refere-se, então, ao use case realizar inscrição para a vaga e recordando um pouquinho, quem executa é o candidato, todo caso o ator, se eu vou representar apenas o fluxo contínuo, eu não vou ter a representação do ator, eu precisaria a indicação dele apenas se fosse no fluxo paralelo. Porém, toda inscrição vai ser feita o quê? Automaticamente o sistema obrigatoriamente vai enviar um comprovante da inscrição que o aluno se candidatou para uma vaga. Então, tem aqui a indicação de um relacionamento do tipo inclusão. A inclusão indica uma obrigatoriedade. E uma vez também que a vaga foi registrada, foi feita a inscrição da vaga, ele vai dar a opção de emitir o comprovante de inscrição. Por isso que é um relacionamento de extensão, o qual indica uma não obrigatoriedade, tá certo? Mas, ao finalizar a inscrição, ele tem que ainda indicar aqui essas duas ações. E aí nós temos, agora então, vamos representar o diagrama. Então, na ferramenta, eu vou agora, eu posso o quê? Selecionar o use case diretamente aqui na minha seção, já vinculado no repositório, o realizar inscrição. Então, eu seleciono o use case, tá certo? Ou eu posso aqui, no diagrama, não, direto na seção, ele não seleciona direto do use case, tá certo? É diferente do diagrama na ferramenta dos outros diagramas que eu já posso pedir um sub. Eu vou pedir aqui um novo diagrama de atividades, tá certo? Esse diagrama de atividades, então, refere-se ao realizar inscrição, diagrama de atividades referente ao realizar inscrição
para a vaga. Então, o ideal é que você faça a atribuição do mesmo nome do use case. E aí eu inicio. Sempre vou iniciar com nó inicial. Aqui, na minha ferramenta, é porque ele está indicado a questão de cores, tá? Eu mudei o padrão do azul, eu mudei para o cinza. Então, deixa eu voltar. Por isso que ele sumiu ali na hora que eu arrastei o componente. Então, o que eu tenho que fazer? Realizar inscrição. É referente ao fluxo que eu vou indicar, refere-se, então, a um fluxo de inclusão de uma inscrição. Então, abrindo aqui, eu tenho a opção dos principais elementos, tá certo? Eu quero indicar a ação. Na ação, eu vou indicar aqui inclusão, que refere-se à inclusão, tá certo? Então, incluir, sempre pensando na perspectiva do sistema. Incluir inscrição. Se você quiser se chamar de realizar ali, só temos que ter uma ação que demonstra o start da execução. Incluir inscrição, nesse momento, é como se tivesse selecionado no menu, tá certo, do sistema ou da página direto, feito o acesso do link, tá certo? O próximo, eu tenho que sempre, vou generalizar, aceitar dados da inscrição. Aceitar dados da inscrição, não preciso generalizar aqui quais são esses dados da inscrição. Uma vez que eu aceito dados da inscrição, o que é importante, o que eu tenho que saber é voltar no diagrama de classes para saber quais são esses dados, tá certo? Então, a inscrição, olha só, toda inscrição é de um candidato, faz referência ao objeto candidato, e toda inscrição tem aqui é de uma vaga. Então, no mínimo, eu tenho que indicar o quê? Eu tenho aqui, ó, obter candidato e obter vaga. A data é referente à data que ele fez a inscrição, é uma atribuição automática do sistema, eu posso, então, indicar isso, tá certo? A situação, entre as situações, ou a inscrição está realizada ou cancelada, então, no momento da inclusão, eu vou considerar que a inscrição está realizada, tá feito? Então, eu sei que eu tenho que fazer ali acesso a esses objetos. Então, eu vou considerar aqui que ele já vai atribuir a data, tá? Isso daí já seria uma atribuição do sistema, tá certo? Atribuir data do sistema, que é a atribuição da data da inscrição. Atribuir data do sistema à data de inscrição. Então, sempre lembrando o verbo no infinitivo. Eu deixei como padrão aqui, não no fundo cinza, no fundo em branco para facilitar a leitura, tá certo? Depois que ele atribuiu isso daí já automático, então o que ele tem que fazer? Ele tem que obter, tem que fazer a referência ao objeto candidato. Eu vou chamar de obter candidato. O interessante é que você mantenha aqui um padrão, só o inicial em maiúsculo, obrigatoriamente iniciando com o verbo no infinitivo. Se ele vai obter candidato, ele vai obter aonde o candidato, tá certo? Então, nesse momento de obter candidato, o candidato já tem que estar cadastrado. E se ele não tiver, ele vai dar a opção de cadastrar. Poderia ser nesse momento, ele acessando o candidato, acessando o sistema, porventura ele pode ter só criado o seu usuário com login e senha. Eu vou colocar esse nó de decisão, tá? Caso ele não tenha ali, tá? Só para a gente ter opção, eu tiro aqui o nome. Então, uma vez que ele obtém candidato, se o candidato ele já existe, então olha só, eu faço o quê? Indico aqui como uma condição de guarda, candidato. Se o candidato já existe, candidato é cadastrado. Então, candidato cadastrado, ele vai seguir para a próxima ação, que vai ser o quê? Recuperar dados do candidato. Recuperar dados do candidato. Eu estou imaginando um fluxo, tá? Que eu considero coerente. Se você discorda, depois você pode aí, tá certo? Pensar
conforme você prefere, pensando no melhor fluxo. Se o candidato não está cadastrado, então, o que eu posso fazer? Então, candidato não cadastrado, o que ele vai fazer? Ele vai disponibilizar a opção de cadastrar. E o que ele pode cadastrar? O cadastro de um candidato é uma nova ação, tá certo? Então, o que eu posso fazer aqui? Ó, se você quiser, a gente pode indicar aqui, ó, disponibilizar opção de cadastro do candidato, tá? Ele tem aqui, ele dá a opção de disponibilizar o cadastro do candidato e, na verdade, isso daqui eu posso indicar que ele vai chamar a atividade de cadastrar candidato. Tá feito? Então, daqui, ó, ele me chama a atividade. Tá certo? Então, aqui, ó, o elemento atividade. Eu não vou representar como que ele vai cadastrar passo a passo. Ele vai chamar a atividade que é o manter candidato. Ele está indicando aqui, na verdade, no centro, tá certo? Aqui como padrão da ferramenta, mas o ideal para distinguir que é uma atividade, ele tem aqui, deixa eu só verificar, a forma de apresentação do caption no canto à esquerda. No topo, não, left, tá? Então, nós queremos representar que é o usual, tá? Aqui, ó, para distinguir que é uma atividade, porque a ação, por convenção, na verdade, eu tinha comentado errado. A ferramenta Case, ela coloca, no caso do Visual, ela coloca tudo no centro, mas o usual, o nome da ação, ó, seu aumento, está centralizada. E o nome da atividade, porque é a mesma praticamente a anotação, ó, não tem distinção. Para você falar que isso aqui é uma atividade, então vale a pena manter esse padrão que é usual, nome da atividade fica, ó, sempre no canto à esquerda. Tá certo? Eu posso até mudar de cor aqui. Então, eu posso, para indicar que é uma atividade que ela está chamando, ó. Tá certo? Então, ele disponibiliza a opção, mantém o cadastro e, porventura, se ele cadastrou, aí depois ele volta aqui. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Ele faz o quê? Ele volta para obter dados do candidato. Tá certo? Então, recuperou dados do candidato. E aonde que ele recupera? Ele recupera na classe candidato. Então, eu não vou criar ela ali. Ela já existe a classe candidato. Eu abro o repositório aqui e arrasto o candidato para cá. Ele te dá a opção, ó, se você quer representar a classe ou como nó de objeto. Aqui é sempre como nó de objeto, tá certo? E a indicação é para o acesso. Então, é o fluxo indicando para o objeto. Se você quiser para a classe que representa um nó de objeto. Se você também quiser mudar a cor para distinguir nó de objetos, tá? Você pode também, aí é aquela questão de manter um padrão. Bom, recuperou dados do candidato, a próxima ação que eu vou indicar vai ser o quê? Obter dados, obter vaga, né? Obter vaga. A vaga, obrigatoriamente, ela já tem que estar cadastrada, eu não posso dar a opção de cadastrar, tá certo? Porque o candidato, até porventura, ele poderia, mas a vaga eu tenho que considerar que ela já está cadastrada. Então, obter vaga e recuperar dados da vaga, tá certo? Mesma coisa,
Eu vou recuperar dados da vaga onde? Na vaga, tenho que representar a classe vaga como sendo um nó de objeto, porque eu faço referência a ela, tá certo? Aqui ele indicou vaga 2 porque em outro diagrama eu já utilizei esse nó, tá certo? Vou manter a mesma convenção aqui de cores, então obtém vaga. Ainda, agora o que eu faço? Eu tenho que já atribuir a data, o próximo passo seria atribuir situação, situação de realizada. Aqui eu estou colocando em letra maiúscula realizada porque só para diferenciar mesmo. Uma vez que ele atribui a situação de realizada, a próxima ação é confirmar a inscrição, tá certo? Confirmar inscrição. Confirmou a inscrição, aí eu tenho aquela questão, eu tenho duas situações, eu posso confirmar, tá certo? E posso não confirmar. Eu vou indicar aqui um nó de decisão. Se ele confirma, só mais 2 minutinhos, tá certo? Então, se ele confirma, ele registrar, que é o criar, registrar inscrição. Registrar inscrição, se a vaga foi, se a inscrição foi confirmada. Então, condição de guarda. Confirmada. Se ela não foi confirmada, eu vou considerar que ele já finaliza. Eu vou apagar esse elemento daqui. Ok. E vou indicar aqui um nó final. Ok? Uma vez que ele registra a vaga, aí agora nós temos que ter a opção do quê? Aquela indicação da barra de sincronização, tá certo? Porque a barrinha também, por convenção, deixa eu só voltar a cor normal dela, que é preto, na cor preta, tá certo? Uma vez que ele registrou a inscrição, então, o que ele faz? Ele enviar comprovante da inscrição, ele envia, lembra que é o include, que foi representado? Ele envia e ele disponibiliza, aqui não é obrigatório, por isso que eu estou usando o verbo disponibilizar, disponibilizar impressão do comprovante. Certo? Mas ele disponibiliza isso, posso dizer que ele faz isso ao mesmo tempo. E após isso, aí sim que ele, então, ambos finalizam, tá certo? E finalizamos aqui de uma forma geral, pode ter passado e ter mais algum detalhe, tá certo? Mas pelo menos você tem aqui a noção que é bem simples, tá certo? Não é um diagrama complexo. E aí aqui nós temos todo o fluxo representando todas as ações referentes que eu tenho que representar pensando na execução do use case. Então, esse exemplo foi utilizado para realizar inscrição, os elementos básicos. Então, o importante, uma vez que você tem essa definição do fluxo, tá certo? Não é difícil a elaboração do diagrama de atividades, tá certo? E lembre, essa definição do fluxo tem que ficar o mais fiel possível com o que será disponibilizado, como que será a execução do use case na prática. Então, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação e até o nosso próximo encontro.